Olá, mais um caso que eu quero compartilhar com vocês, que é um alerta. Uma pessoa que é diabética, ela teve complicações, porque é muito comum o diabético ter neuropatia, que atinge aí as inervações das articulações dos dedinhos, dos pés. Então ela tem os dedos, perdeu o movimento das articulações dos dedinhos, então isso acaba criando uma calosidade. E é difícil a gente mexer nas unhas delas, porque o dedo não tem movimento. E por conta disso, as pessoas têm medo de cuidar dos pés dela. Ela já perdeu o hálux, que é o dedão, já teve que ser amputado. E os outros dedinhos estavam com as unhas muito grandes, por conta realmente das pessoas não quererem fazer o pé dela, por medo de machucar, de ter uma lesão. Então a unha cresceu muito. E em volta das unhas eu encontrei muita calosidade. Acompanhe aí o procedimento. Eu quero que vocês entendam que se você tem um familiar diabético, a atenção com os pés é muito importante. Porque eu sempre falo que mais vale prevenir, você ter esse tempo de se dedicar, de olhar a unha, de olhar entre os dedos se tem alguma fissura, algum machucado, observar a circulação, a coloração da pele dos pés, se está normal. Para qualquer coisa, já procurar ajuda desde o comecinho. No caso dela, eu coloquei um emoliente. Antes de fazer o corte da unha, eu liberei em volta da unha, porque às vezes você corta a unha da pessoa e na hora que você vai remover tem alguma pele grudada e acaba ferindo a pele. Então, dependendo do caso, eu coloco o emoliente primeiro antes de cortar a unha, que foi o que eu fiz aí nesse caso. Então, deixei bastante com o emoliente e quando vai cortar a unha, quando a unha fica muito comprida, aquele leito da unha ele também cresce junto. Então você tem que ir cortando, se você precisar fazer esse procedimento de cortar a unha de um diabético em casa, coloque bastante tempo o pé de molho e vá cortando aos pouquinhos para não pegar naquele leito, naquela carninha que fica embaixo da unha. O ideal sempre é procurar um podólogo para esses casos, principalmente o diabético. Mas às vezes na sua cidade não tem podólogo, mesmo em cidade próxima às vezes não tem. Você consegue fazer em casa, tá? Mas o ideal sempre é procurar um profissional. Até porque o profissional consegue alertar logo no início alguma coisa que já está mostrando que vai complicar. Então foi o que eu fiz aí. Coloquei emoliente, depois do emoliente fui liberando em volta da unha para depois começar a cortar. Ó, você vê que eu vou cortando bem devagar. Vou liberando em volta da unha para poder cortar com segurança e não machucar. A unha ficou enorme por conta de que as pessoas realmente não querem mexer no pé dela. Porque é uma pessoa que, além do diabetes, tem vários outros problemas de saúde. Então acabou ficando muito grande a unha. E em volta da unha fica essa calosidade. A neuropatia deixa as articulações enrijecidas, então é muito difícil manipular, até cortar um simples corte de unha é bem difícil, porque o dedo perdeu a mobilidade. Se você acha útil a informação, compartilhe, principalmente para quem tem algum parente diabético, para ver como é importante, como é necessário o cuidado com os pés. Dê um like, se inscreva no canal, que eu sempre procuro trazer assim bastante informação.
Olha, bastante calosidade em volta da unha, por conta de pisar torto.
Então, é aquele caso do pé que teve uma amputação do hálux. Eu já fiz um mês atrás o pé dela, hoje ela retornou para a gente fazer novamente. E eu vou cortar o mais curto possível as unhas, remover aqui um pouco dessa calosidade e fazer tudo com bastante tranquilidade, para poder fazer com segurança. Pessoa que é diabética, o ideal é fazer sempre o pé com podólogo, não mexer em casa, ainda mais no caso dela aqui, que já teve a parte do pé amputada. O certo é fazer o acompanhamento mesmo com um podólogo. Então aqui o que que eu faço? Antes de cortar a unha, eu deixei com bastante tempo o emoliente aqui na unha dela. Antes de cortar a unha, eu gosto de fazer essa limpeza em volta. Porque aí libera, porque às vezes a gente vai cortar a unha seco e na hora que você corta a unha e tira, às vezes vem pelinha que tava meio agarrada, cutícula agarrada, e assim já é mais difícil ter lesão. Então deixa bastante de molho e agora vou cortar. Ó, essa unha aqui tá se desmanchando, vou remover o que der para remover dela. Além de ter o diabetes, a complicação do diabetes, por isso que ela perdeu o hálux, ela também já tem uma neuropatia, então tem dificuldade para andar, para movimentar aqui os dedos. Então essa primeira limpeza que eu gosto de fazer, realmente é para dar segurança de cortar a unha. Do mês atrás, quando ela veio, já melhorou bastante a unha. A gente conseguiu cortar mais e hoje vai conseguir cortar mais ainda. Vira assim um pouquinho pra cá, isso. Esse dedo tá na frente, né? Não, agora não tá não. Eu sempre falo que eu gosto de cortar com as unhas dos dedos menores, com esse alicate que foi alicate de cutícula, né? E se eu falo para vocês usarem em casa, e eu aqui também no meu gabinete também gosto de fazer isso. Aí você vai cortando aos poucos, você tem uma visão melhor. Essa unha aqui, como ela bateu esse dedo. A unha praticamente caiu inteira. É, né? Foi o dedo que bateu, não foi? Uhum.
Meus pés que doem. Não? Não posso ficar tranquila. Me dói o bumbum. Ah, de ficar sentada, né? Aí eu fiz uma escala muito. Ah, tá. Você comentou da outra vez. Eu tenho assim, e posso de olho. O que eu tô fazendo aqui é realmente só uma limpeza básica, tá?
Diminuiu bem mais, hein? Aqui praticamente ficou sem unha, desmanchou a unha toda. Ó, calcanhar lixa bem pouquinho. Mais a parte do calcanhar que sempre fica mais pelinha levantada, né? Aqui não se faça bisturi nem nada, só lixa bem fininha e bem pouquinho. Olha lá, secar dedo por dedo, toda vez olhar. Se o diabético não alcança seu pé, é aquilo que eu sempre falo, pede para um familiar olhar. Aqui embaixo. Aqui eu vou colocar um olhinho especial. Creme hidratante de Tucumã na parte plantar. Esses cuidados aqui de hidratação são diários para fazer em casa. Passar o olhinho composto também nas unhas. E é isso. E cuide da saúde dos seus pés.